Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan DeBray e se você aproveitar nossos ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E não se esqueça, na caixa de descrição, abaixo de cada vídeo, temos links para traduções em 10 idiomas adicionais para cada vídeo e cada short, para facilitar o compartilhamento desses mistérios da profecia com familiares e amigos ao redor do mundo. Temos mais um episódio empolgante aqui hoje. No último vídeo do YouTube e no último short que fiz, falamos sobre isso, mas agora quero abordar esse tema com mais detalhes, para realmente ajudar você a entender os anos do fim dos tempos revelados no livro do Apocalipse, em Apocalipse. Vemos que há 42 meses, 1260 dias e um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas nos disseram a vida toda que o fim dos tempos dura apenas 7 anos. Então, o que aconteceu foi que tiveram que combinar os 42 meses e os 1260 dias e dizer que isso é o mesmo período e depois manter separado o tempo, tempos e metade de um tempo. E outras pessoas argumentaram dizendo, não, os 42 meses são um período à parte e os 1260 dias são combinados para ser o mesmo tempo que o tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, por que nos ensinaram isso geração após geração? Porque todo mundo acreditou que o fim dos tempos dura 7 anos. Mas vocês todos sabem aqui, têm acompanhado desde que lançamos este canal há cerca de 2 meses, ou se nos acompanham desde então. Nosso ministério principal começou há 8 anos. No Ministry Revealed, vocês sabem que a verdade sobre o fim dos tempos é que ele dura 14 anos. E isso é revelado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, e no final acontecerá como Lucas, Marcos, Mateus. O de Lucas é o acima, cerca de 50 dias, e então 7 anos dos selos do discurso de Marcos e do evangelho de Marcos, e depois 7 anos das trombetas para o discurso de Mateus e a parte de Mateus. Mas todos nós fomos informados de que o fim dos tempos é de 7 anos, porque todo mundo foi ensinado a partir do evangelho de Mateus. E eles perderam o panorama maior. Então, quando você vê esses 3 períodos de tempo diferentes, por quê? Se o Senhor quisesse que fossem iguais, por que ele simplesmente não teria chamado os 1260 dias de 42 meses, como em outros lugares? Ou, como outros dizem, por que não simplesmente chamar os 1260 dias de tempo, tempos e metade de um tempo, em vez de separar em 3 períodos de tempo? A resposta é porque são 3 períodos de tempo distintos, totalizando 10 anos. Agora que você entende os 14 anos, não é difícil descobrir como os 10 anos acontecerão no fim dos tempos. Então, onde vemos esses períodos de tempo? Apocalipse capítulo 13. E lembre-se, é só olhar para a direita se eu esquecer de mencionar em que capítulo estou, mas em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, vemos que a besta recebe seu poder por agora 42 meses. É nesse momento que a besta tem seu poder e autoridade como o anticristo, a besta do fim dos tempos. E quando o falso profeta também aparece e diz a todos para adorarem a besta, é o tempo da marca da besta. Isso não acontece logo no início da tribulação. Então vou mostrar para vocês como isso se divide para entender onde esses 10 anos totais se encaixam nos 14. Então aqui estão os 42 meses dele. E depois, em Apocalipse 12, começando no versículo 6, vemos que há um período de 1260 dias em que essa mulher tem um lugar preparado para ela. O que mais vai acontecer durante esses 1260 dias? Em Apocalipse capítulo 11, vemos no versículo 3, que diz, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias. Então, enquanto isso acontece com a mulher no lugar preparado, as testemunhas estão aqui por 1260 dias. Quando as testemunhas aparecem? Bem, olhe para isso. O versículo 3 fala sobre o pisoteamento por 42 meses.
Esses 42 meses são os mesmos 42 meses em que a besta tem seu poder e autoridade da marca da besta. As duas testemunhas só aparecem depois dos 42 meses, e elas estão aqui profetizando por 1260 dias após os 42 meses. Agora, por que isso é importante? Porque quando voltamos para Apocalipse capítulo 12, vemos 1260 dias mencionados no versículo 6. E então vemos que o dragão é lançado para a terra. Então, quando os 1260 dias terminam e as duas testemunhas cumprem seu papel, Satanás é lançado para baixo. E no versículo 14, nos é dito sobre a porção final do tempo. Quando a mulher recebe asas de uma grande águia para voar ao deserto, para um lugar protegido, até quando? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é o quê? A vírgula e vírgula e são muito importantes porque indicam separação e adição. Tempo significa 1 mais tempos, ou seja, 2 mais metade de um tempo. Isso é 1 mais 2 mais meio. Isso totaliza 3 anos e meio. Quando esse tempo acontece? Depois dos 1260 dias. Quando são os 1260 dias? Depois dos 42 meses. Então agora a pergunta é, onde esses períodos se desenrolam? Bem, eu ensinei em um ensinamento anterior, o mistério da besta do Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. A besta que era, não é e há de subir do abismo. O era é quando ela tem seu poder e autoridade por 42 meses. O não é quando ela é profanada, derrotada pelo Senhor perto do fim dos selos. Quando vemos, no final do 6º selo, o Senhor vindo e ela indo embora. E todo mundo está em pânico. É nesse momento que o Senhor mata a besta e os 10 chifres que estão com ela. E eles ainda não foram lançados no lago de fogo. Eles são lançados no poço. E depois o que diz? E então diz, e subirá do abismo e irá para a perdição. O as é o seu poder durante 42 meses na segunda metade dos selos. É quando ele não está aqui. E as duas testemunhas farão suas profecias por 1260 dias. Quando seus 1260 dias terminarem, a besta sairá do abismo e irá para a perdição. E é o começo do tempo e dos tempos, e metade de um tempo. Agora, vocês devem se lembrar da outra aula que fiz sobre as diferenças entre os evangelhos quando analisamos o discurso de Marcos. Verso 8. Então, capítulo 13, verso 8, é o início dos 14 anos com nação contra nação, reino contra reino. Que período de tempo é esse? É a Terceira Guerra Mundial, então aproximadamente a primeira metade dos 7 anos dos selos é o período da Terceira Guerra Mundial. E você vai notar que não há menção de falsos cristos ou falsos profetas. Então, de repente, no verso 14, temos a abominação da desolação estando onde não deveria. E na concordância de Strong também significa lugar onde não deveria. Isto é Apocalipse 13, quando a besta recebe seu poder por 42 meses. É o tempo da marca da besta. E diz que será um tempo pior do que qualquer outro, desde a criação até este ponto. E veja quem aparece. Agora você tem a menção dos falsos cristos e dos falsos profetas. No meio dos selos, certo? Mais ou menos no meio dos primeiros 7 anos até o quê? Até que o Senhor venha perto do fim dos selos e mate a besta e os 10 chifres que estão com ela. Mas o falso Cristo, desculpe, o falso profeta, não é morto, mas seu poder e domínio são tirados. Lemos sobre isso em Daniel, capítulo 7. E agora veja isto. Agora vamos ao discurso de Mateus. O discurso de Mateus é o. E na primeira metade do discurso de Mateus, capítulo 24, vemos menção a falsos profetas, mas nenhuma menção a um falso Cristo. Por quê? Porque ele era e agora não é mais. Você vê? Mas o falso profeta continua aqui porque não foi morto. E depois o que acontece? Então chegamos ao versículo 15 no discurso de Mateus.
E temos outra abominação da desolação que diz: permaneça no lugar santo. Porque na primeira metade das trombetas, que são os 1260 dias, enquanto as duas testemunhas estavam profetizando, a cidade, as ruas e o templo estavam sendo reconstruídos. E no meio das trombetas, quando os 1260 dias terminam, no tempo em que a besta não é, o templo já foi construído. E o que acontece nesse momento? Satanás é lançado para baixo, e o abismo agora é aberto, e é o tempo, tempos e metade de um tempo. Bem, veja o que acontece agora no discurso de Mateus. Chegamos ao versículo 24 de Mateus 24, e agora falsos cristos e falsos profetas estão de volta em cena novamente. Por quê? Porque essa abominação da desolação representa o tempo do meio das trombetas, quando Satanás é lançado para baixo e o abismo é aberto. E agora o falso Cristo, o anticristo, a besta, retornou. Veja, é a revelação do que era, não é? E há de subir do abismo sem fundo. Mas os 42 meses não iniciam a contagem dos 14 anos. Tudo começa com a Terceira Guerra Mundial. Então a besta recebe seu poder por 42 meses e depois há os 1260 dias do Is. Não está tudo bem. A cidade, as ruas e o templo estão sendo reconstruídos e as duas testemunhas permanecerão lá até que seu testemunho seja concluído. E então, ao meio das trombetas, a besta sai do fosso. No momento, tempos finais e metade de um tempo. Veja, lembre-se do que acontece quando os 1260 dias terminarem, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 12. Eu, Satanás, fui expulso. Satanás agora está lançado à terra. Ele sabe que lhe resta pouco tempo, e esse tempo é longo, longo e lento. Esse é o mesmo período de Apocalipse 9. Na quinta trombeta, que é o primeiro aí, quando a chave do abismo é dada e o poço é aberto. É o mesmo quando lemos em Apocalipse capítulo 11. Diz que as duas testemunhas profetizaram por 1260 dias, e quando a profecia delas terminou, chegamos ao versículo 7, e diz: quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ou seja, depois dos 1260 dias, fará guerra contra elas, vencerá e as matará. Quanto tempo essa guerra vai durar? Ela vai durar os 3 anos e meio finais completos de tempo, tempos e metade de um tempo? Não, Daniel. Capítulo 12, versículo 7 diz: Senhor, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo até que tudo isso seja realizado e terminado? E ele lhe disse que será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Você percebe que não há um e entre tempo e tempos. Por quê? Porque isso significa 1, 2,5 anos, 2 anos e meio dos 3 anos e meio finais. Então Satanás, a besta e o falso profeta terão 2 anos e meio dos 3 anos e meio finais da tribulação. Por que isso? Porque no discurso de Mateus nos é dito que na vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E os dias de Noé, irmãos e irmãs, começaram no 2º mês, no dia 17, e terminaram no 2º mês, no dia 27, durando 1 ano e 10 dias. Por que isso importa? Porque esse último ano e 10 dias em que o Senhor estará aqui, destruindo então finalmente a besta e o falso profeta no lago de fogo, e prendendo Satanás por 1000 anos e destruindo todos os inimigos de Israel e do Senhor. Vai durar 1 ano e 10 dias. Por quê? Porque Levítico 25 disse que depois de 49 anos e o 14º ano da tribulação, irmãos e irmãs, é o 49º ano. O último ano dos 7 vezes 7, e somente o 49º ano é 1 ano e 10 dias mais longo. Por que será o motivo da trombeta, do toque do jubileu? Vejam, irmãos e irmãs, o fim dos tempos, os 14 anos, começa com a Terceira Guerra Mundial. Então, mais ou menos no meio dos selos, são 42 meses da besta, até que ele seja morto perto do final dos selos. Depois são 1260 dias das duas testemunhas, da reconstrução do templo, até que Satanás seja lançado abaixo,
o abismo seja aberto e a besta retorne. E há um tempo, tempos e metade de um tempo, nos quais os inimigos têm 2 anos e meio para fazer guerra contra as 2 testemunhas, até que o Senhor retorne. Então, pés sobre o Monte das Oliveiras pelo último ano e 10 dias, o 49º ano até o jubileu. Eu oro para que isso te abençoe. Deus te abençoe. Até logo.